Ali estava eu, no meio daquela sala de eventos luxuosa em Cascais, com o meu vestido preto, o único que ainda me servia com a barriga de 7 meses. A festa de 50 anos da Corporação Albuquerque brilhava à minha volta. Um mar de sedas, diamantes e risos forçados. Mas eu não sentia nada. Só o peso do bebê e o olhar gélido de Marta Silva. Segurança, tirem esta aqui da minha frente. Ela está a sujar a festa da família Albuquerque. Marta nem se deu ao trabalho de olhar para mim. Apenas fez um gesto com a mão, como se espantasse uma mosca irritante da mesa do banquete. Senti o meu corpo enraizado no chão, os sapatos a afundar-se no tapete macio, mas a minha dignidade estava a ser esmagada sob os saltos dela. Marta, por favor. Sou a mulher do Pedro. Tenho o direito de estar aqui. A minha voz, pensei eu, tremia, mas mantive-a firme, ou pelo menos tentei. Um riso cortante e gelado escapou-se dos lábios dela. Mulher? Querida, tu não és uma mulher. És uma piada que o Pedro fez quando era jovem e estúpido. Uma tola cega a correr atrás de um homem como um cão atrás de um osso. E, meu bem, o osso desapareceu. Aquele riso, ainda hoje, ecoa nos meus ouvidos. Não foi o som mais alto naquela noite, mas foi o mais devastador. Senti como se o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões, o coração a bater descompassadamente no meu peito. Eu podia sentir o cheiro adocicado dos lírios na mesa, o perfume forte e enjoativo das senhoras ricas, mas tudo se misturava numa névoa de vergonha. Virei-me para o Pedro, o meu marido há 3 anos, o homem que eu, tão ingênua, acreditei que me daria uma família, que me daria um porto seguro. Ele estava ali, parado, imponente no seu smoking perfeitamente ajustado, uma taça de champanhe na mão. Eu vi o brilho frio no seu olhar. Pedro, diz alguma coisa. Estou à espera do teu filho. As palavras escaparam-me como um último suspiro, uma súplica desesperada. Ele deu um gole no champanhe, olhou-me nos olhos por um breve segundo, um vislumbre de... Quê? Nada. Tanta indiferença que me assustou. Depois, desviou o olhar, envolvendo a cintura da Marta com o braço. Nem uma única palavra. Nenhum sussurro. 400 pessoas assistiam. Ninguém ousou falar. Ninguém se mexeu. E eu, ali, percebi que a minha vida, a vida que eu tanto tinha lutado para construir, estava a desmoronar-se. Mas nenhuma única alma naquela sala brilhante sabia que aquilo era apenas o começo. Não sabiam que havia um homem, parado no canto mais escuro da grande sala, a ver tudo. O uísque na sua mão tinha arrefecido há muito tempo, mas ele não notava. Era o João Mendes, o mafioso mais poderoso da costa atlântica, o tipo de homem que faria os mais ricos e impiedosos de Lisboa baixarem a cabeça. Ele viera para um negócio secreto, mas o negócio tinha sido completamente esquecido. Porque a mulher que estava a ser humilhada no meio da multidão, aqueles olhos verdes trêmulos, aquela voz que se mantinha erguida mesmo quando se desfazia, ele tinha-a procurado durante 10 anos. 10 anos atrás, eu tinha salvado a sua vida. Quando ele sangrava, abandonado num beco escuro no bairro Alto. Eu, uma miúda de 17 anos, tinha-o salvo. Eu não lhe tinha perguntado quem ele era. Não lhe tinha exigido nada. Tinha apenas dito, não morras, a vida vale mais do que pensas. E depois desaparecera. E ele tinha passado 10 anos, derramado milhões de euros na busca, contratado centenas de pessoas, tudo para encontrar o anjo daquela noite. E agora eu estava ali, grávida, tratada como lixo por pessoas que não eram dignas de lamber a sujidade dos meus sapatos. João pousou o copo, os dedos cerrados num punho tão apertado que doía. Gonçalo, chama todos os nossos homens para aqui agora. A sua voz era baixa, mas carregava o peso de uma ordem impossível de ignorar. Chefe, o que se passa? Há 10 anos, ela salvou a minha vida quando o mundo inteiro me deixou morrer.
Jurei que retribuiria essa bondade com o resto da minha vida. Ele olhou para mim, os seus olhos mais frios do que gelo. E aquelas pessoas acabaram de cometer o maior erro das suas vidas. Acho que hoje já sei o que significa estar em carne viva. A humilhação de Cascais, o choque, o sangue. Tudo se misturou numa névoa densa na minha memória. É estranho como o cérebro se protege. Os detalhes mais brutais, às vezes, ficam desfocados, como se tivéssemos medo de olhar diretamente para eles. Lembro-me de sonhar com chuva, sempre com chuva e um cheiro à terra molhada. Mas a verdade é que muita coisa na minha vida sempre pareceu uma daquelas histórias contadas por alto, onde os detalhes importantes se perdem pelo caminho, onde o trauma é tão grande que simplesmente apagas os meses ou até anos que te antecederam. No meu caso, foram 6 meses engolidos por um acidente. Uma coisa estúpida, uma curva, uma estrada molhada, um pai embriagado que só queria fazer uma coisa decente. Começou assim, a minha vida a desenrolar-se de trás para a frente. O primeiro pedaço da história que me lembro de verdade é a voz da enfermeira. Foi um milagre, menina Ana. Lutou contra a morte e ganhou. Mas aquela vitória vinha com um preço. A lesão cerebral tinha apagado os últimos 6 meses da minha memória. Eu não me lembrava de nada. Nem das noites tardias a trabalhar na pequena pastelaria no bairro Alto, nem do beco escuro na moraria, nem do homem deitado numa poça de sangue. Não me lembrava dos seus olhos cinzentos, magoados e gratos, nem do fato de ter salvado uma vida. 6 meses de memória desapareceram como se nunca tivessem existido. Acordei para a dor de ter perdido o meu pai, para uma solidão tão absoluta que me esvaziou, para um vasto espaço em branco na minha mente que eu não conseguia preencher. Eu não entendia porque às vezes sonhava com chuva, com sangue, com olhos cinzentos, a fitarem-me como se eu fosse a única luz que restava na escuridão. Não entendia porque sentia sempre que tinha perdido algo importante, algo que não conseguia nomear. E aquele homem no beco escuro, quando acordou às 8 da manhã, a miúda tinha desaparecido. Tudo o que restava era o pedaço de cartão, as palavras escritas desajeitadamente em sangue seco e o lenço branco bordado com um A em azul. Ele apertou o lenço contra o peito e jurou que a encontraria, não importa quanto tempo levasse, não importa o custo. Ele não sabia que eu me tinha esquecido completamente dele. 10 anos é muito tempo, certo? Tempo suficiente para uma criança crescer, para um império surgir das cinzas e para um homem ficar obcecado pela sombra de uma mulher que conheceu por apenas algumas horas breves. João Mendes já não era o homem a sangrar num beco escuro do bairro Alto. 10 anos depois daquela noite fatídica, ele tinha se tornado um nome que fazia tremer o submundo português. O mafioso mais poderoso da costa atlântica, o homem que controlava tudo, desde os portos até os casinos, do imobiliário aos negócios que a luz do sol nunca toca. O seu império estendia-se de Lisboa ao Algarve, com milhares sob o seu comando e riqueza para além de qualquer contagem. No entanto, no luxuoso escritório no último andar de um arranha-céus em Lisboa, dentro de um cofre mais ferozmente guardado do que qualquer cofre de ouro, havia apenas uma coisa: um lenço branco bordado com um A em azul. Lembro-me do Gonçalo, o braço direito do João, há 15 anos. Ele estava sempre cansado, sempre a carregar pilhas de documentos, com aquela expressão de quem via coisas que ninguém mais via. Chefe, disse ele um dia com a voz carregada de resignação, este é o último relatório. Verificamos mais de 2.000 mulheres com nomes que começam por E, na faixa etária certa, em Lisboa e arredores. Nada. João nem olhou para o relatório. Estava a olhar pela janela, aqueles olhos cinzentos profundos fixos em algo distante, como se procurasse por algo invisível. Continuem a procurar, disse ele, a voz fria e sem emoção. Chefe, estamos a procurar há 10 anos.
Gonçalo soltou um suspiro lento. Gastamos mais de 5 milhões de euros, contratamos mais de 300 pessoas, verificamos todos os hospitais, todas as escolas de enfermagem, todas as clínicas em 5 distritos. Não há nada, nem um rastro. Talvez ela tenha morrido. Gonçalo deixou a voz cair, mas a verdade era que nem ele acreditava muito nisso. Eu podia ter sido uma simples coincidência para Roman, mas não para o João. Para ele, eu era a prova de que algo de bom existia, de que a vida tinha valor, de que ele podia ser salvo. A voz do João cortou, fria e absoluta, não deixando margem para discussão. Ela está viva, eu sinto. E foi por causa daquele lenço bordado que ele guardava como um tesouro que ele não desistiu. Ele levava-o consigo, no bolso do casaco, perto do coração. Uma parte dele que era mais humana, que se lembrava daquela noite, da miúda que salvou um criminoso. Eu não sabia nada disto. Enquanto João Mendes construía um império a partir da escuridão, eu, Ana Cardoso, lutava pela minha vida à minha maneira. Sem armas, sem poder, apenas mãos calosas e uma vontade que se recusava a ceder. O hospital, os lençóis brancos, o cheiro a desinfetante. Acordei ali com duas verdades brutais. O meu pai estava morto e eu estava completamente sozinha neste mundo. 17 anos, sem família, sem dinheiro, sem memória dos últimos 6 meses. Os médicos disseram que tive sorte por estar viva. Mas eu não me sentia com sorte. Sentia-me como um pequeno barco atirado para o meio do oceano, no meio de uma tempestade, sem ideia de onde estava a costa, sem ideia de para que lado nadar. Mas eu não afundei. Recusei-me a afundar. Os anos que se seguiram tornaram-se uma sequência interminável de trabalho e escola. Durante o dia, limpava quartos num pequeno hotel no centro de Lisboa. À noite, estudava enfermagem num programa de faculdade comunitária. Dormia em média 4 horas por noite, comia a refeição mais barata que encontrava. Vivia num estúdio apertado, onde a renda engolia quase tudo do que ganhava. Havia noites em que chorava sozinha no escuro, sem entender por que tinha de suportar tudo aquilo. Havia momentos em que queria desistir, deixar ir, deixar a vida levar-me para onde quisesse. Às vezes, quando não conseguia dormir, pensava no meu pai. Na maneira como ele sempre dizia, não confies em ninguém que parece bom demais para ser verdade. Ele referia-se aos vendedores no mercado, aos políticos, mas agora eu entendia de forma diferente. O luxo dos Albuquerque, as promessas do Pedro, tudo parecia bom demais. Demasiado perfeito. E perfeição não existe. Isso eu tinha lá aprendido. Aquela lição, a verdadeira, aprendia sozinha, no silêncio da noite, sentindo o vazio na minha conta bancária e no meu coração. Ninguém me tinha preparado para a frieza do mundo real. Mas cada vez que estava prestes a colapsar, lembrava-me da minha mãe. Lembrava-me do que ela me tinha ensinado sobre aliviar a dor de outra pessoa. Lembrava-me do sonho de ser enfermeira que eu alimentava desde pequena. E levantava-me. E continuava a andar. E continuava a lutar. 6 anos depois do acidente, eu, agora com 23 anos, finalmente formei-me e tornei-me enfermeira. Fui contratada pelo Hospital de São José, um dos maiores hospitais de Lisboa. O salário não era alto, o trabalho era exaustivo, mas todos os dias, ao entrar naquele edifício, sentia que estava a viver com propósito. Cada paciente de quem cuidava, cada sorriso que ajudava a trazer de volta, cada lágrima que enxugava fazia-me sentir que a minha vida significava alguma coisa. E então, o Pedro Albuquerque apareceu. Era uma tarde comum. Eu estava de turno nas urgências quando uma ambulância trouxe um homem ferido num acidente de equitação. Pedro Albuquerque Neto, 30 anos, herdeiro da Corporação Albuquerque, uma das famílias mais ricas de Lisboa. As suas lesões não eram graves, apenas um pulso partido e alguns cortes,
mas ele gritava como se estivesse a morrer, exigindo atenção como uma criança mimada. Eu fui a enfermeira designada para ele. Mantive-me calma, profissional, intocada pelo dinheiro ou pelo estatuto do paciente. Quando Pedro gritou e exigiu ver o médico-chefe, eu, gentil mas firmemente, disse-lhe para se calar para que eu pudesse fazer o meu trabalho. Quando ele exigiu um quarto VIP, disse que todos os pacientes eram tratados da mesma forma naquele hospital. Pedro olhou para mim como se nunca tivesse conhecido alguém como eu. E talvez não tivesse mesmo. Toda a sua vida, Pedro Albuquerque Neto tinha estado rodeado de bajuladores, caçadoras de fortuna, mulheres que queriam apenas o seu estatuto e a sua fortuna. Mas eu, uma simples enfermeira, olhava para ele como olhava para qualquer paciente. Nem mais, nem menos. E isso despertou a sua curiosidade. A curiosidade transformou-se em interesse. O interesse transformou-se em perseguição. 6 meses. Pedro perseguiu-me durante 6 meses. Flores frescas, entregues no hospital todos os dias. Jantares em restaurantes luxuosos que eu nunca ousara sonhar. Palavras doces a pingar como mel. Promessas de um futuro brilhante. Está sozinha há demasiado tempo, disse Pedro uma noite, apertando a minha mão sob a luz tremeluzente das velas. Deixa-me compensar-te, deixa-me dar-te uma família. Nunca mais estarás sozinha. Uma família. A palavra atingiu o meu coração faminto como uma facada. Eu estava sozinha há demasiado tempo. 10 anos sem ninguém. 10 anos a lutar contra a vida sozinha. 10 anos a desejar um ombro onde me apoiar. Braços para me abraçar. Alguém a quem chamar casa. E Pedro estava ali à minha frente a prometer tudo isso. Eu não era estúpida. Sabia que Pedro era rico e eu era pobre. Sabia que ele vinha de um mundo completamente diferente. Sabia que havia 1000 razões para duvidar. Mas o meu coração estava cansado da solidão. O meu coração queria acreditar. O meu coração precisava de acreditar. E eu acreditei. 1 ano depois, eu, Ana, tornei-me a senhora Ana Albuquerque Neto, numa pequena cerimônia que a família Albuquerque aceitou apenas de má vontade. Entrei no mundo da riqueza e do poder, acreditando que finalmente tinha encontrado um porto seguro. Não sabia que acabara de entrar no inferno. A verdade sobre o meu casamento era mais cruel do que qualquer pesadelo que eu alguma vez imaginara. Começou numa noite num clube de golfe de elite, onde Pedro Albuquerque Neto e os seus amigos bilionários estavam a beber e a apostar em coisas que pessoas comuns nunca ousariam pensar. 500 mil euros, Miguel Costa, filho de um magnata imobiliário, pousou o copo na mesa com um tilintar forte. 500 mil euros para quem conseguir casar com a enfermeira pobre mais bonita do Hospital de São José dentro de 1 ano. Pedro soltou uma gargalhada zombeteira. Fácil como um doce. Não apenas casar com ela, acrescentou Miguel, os olhos a brilhar com malícia. Tens de fazê-la apaixonar-se loucamente. Tens de fazê-la acreditar que a amas verdadeiramente. Depois de 1 ano, veremos como ela reage quando souber a verdade. E Pedro ganhou aquela aposta, 500 mil euros. Esse foi o preço de 3 anos da minha vida. Esse foi o valor da confiança, do amor, da esperança que eu depositara no homem a quem chamava meu marido. Mas eu não sabia. Entrei na mansão dos Albuquerque com o coração cheio de esperança, acreditando que a minha vida finalmente tinha virado uma página. Estava catastroficamente enganada. Desde o primeiro dia, Sofia Albuquerque, a mãe do Pedro, certificou-se de que eu entendia o meu lugar naquela família. Ela era a viúva do anterior patriarca Albuquerque, a mulher que controlava o império das sombras com uma mão de ferro embrulhada em veludo. E aos seus olhos, eu não era mais do que uma barata que tinha rastejado para um palácio. O meu filho podia casar com qualquer uma, disse Sofia naquele primeiro jantar, o seu olhar frio varrendo o meu vestido simples.
A filha de um governador, a neta de um senador, uma jovem de qualquer família respeitável da costa atlântica. E ele escolheu-te a ti, uma enfermeira. A palavra enfermeira foi cuspida como um insulto. Eu amo o Pedro, disse eu suavemente, tentando manter a voz calma. E farei o possível para ser uma esposa digna dele. Sofia deu uma gargalhada curta, afiada como uma navalha. Digna, nunca serás digna. Mesmo que passes a vida inteira a tentar, nunca terás o direito de estar nesta casa. E ela provava isso todos os dias. Cada refeição tornava-se uma lição sobre as minhas falhas. Eu segurava o garfo da maneira errada. Escolhia o vestido errado. Falava demais. Ficava calada demasiado tempo. Não era inteligente o suficiente para entender conversas sobre política e economia. Não era refinada o suficiente para me misturar com a alta sociedade. Tudo o que fazia estava errado. Tudo o que dizia era estúpido. Tudo em mim era indigno. Pedro não me protegia. Sentava-se ali enquanto a sua mãe me desmembrava peça por peça. E às vezes até ria, como se fosse uma brincadeira inofensiva. E pouco a pouco comecei a entender que o homem doce que me tinha perseguido durante 6 meses tinha desaparecido. No seu lugar estava alguém frio e indiferente, a olhar para mim como se olhasse para um objeto decorativo que tinha saído de moda. Então, Marta Silva apareceu. 18 meses depois do casamento, Pedro trouxe uma nova mulher para casa. 28 anos, bonita e gélida como um bloco de gelo, com olhos castanhos penetrantes e um sorriso que nunca os alcançava. Marta foi apresentada como a nova assistente pessoal de Pedro, responsável pela comunicação e assuntos externos. Eu não era estúpida. Vi a maneira como a mão da Marta se demorava no ombro do Pedro mais do que o necessário. Vi os olhares que trocavam quando pensavam que ninguém estava a ver. Senti perfume desconhecido nas roupas do meu marido sempre que ele chegava à tarde. Vi mensagens de madrugada no telemóvel dele que Pedro sempre apagava à pressa. Mas mantive-me em silêncio. Fiquei em silêncio porque não queria admitir que tinha estado errada. Fiquei em silêncio porque não queria voltar à solidão de que tinha lutado durante 10 anos para escapar. Fiquei em silêncio porque ainda havia uma pequena parte do meu coração que acreditava que Pedro mudaria, que o amor podia consertar tudo. E quando descobri que estava grávida, fiquei ainda mais calada. Por causa do bebê, por causa da frágil esperança de que uma criança traria Pedro de volta para mim. Mas a verdade foi muito mais brutal. Quem te deu permissão para engravidar? Pedro rugiu quando lhe dei a boa notícia. Não quero filhos contigo, nunca quis. Sofia foi pior. Desfaça-se disso. Não precisamos de um filho com o seu sangue na família Albuquerque. Mas eu recusei. A criança no meu ventre era a única coisa que realmente me pertencia. A única coisa que me amaria sem condições. A única razão pela qual eu podia continuar a suportar. E suportei 7 meses sozinha dentro de uma casa cheia de hostilidade, com um marido que ficava mais frio a cada dia e uma amante que ficava mais descarada a cada dia, até a noite da gala do 50º puro aniversário da Corporação Albuquerque. A noite em que tudo finalmente desabou completamente. No canto mais escuro do grande salão, João Mendes estava imóvel como uma estátua de pedra. O uísque na sua mão tinha arrefecido há muito tempo, mas ele não notou. Os seus olhos cinzentos profundos nunca deixaram a mulher parada sozinha no meio daquela multidão luxuosa. 7 meses de gravidez, vestindo um velho vestido preto que parecia uma mancha de tinta, a sangrar num mar de seda e cetim. 10 anos, 10 anos de busca, e ela estava ali, a menos de 20 metros dele. Mas João não se apressou. Ele esperara 10 anos. Podia esperar mais alguns minutos para entender exatamente o que estava a acontecer. E o que viu fez o sangue nas suas veias ferver. Segundo a segundo, no palco, Marta Silva avançou com um sorriso tão brilhante que doía olhar.
O seu vestido vermelho deslumbrante parecia uma chama do próprio inferno. Um contraste brutal com a minha presença gasta e vazia lá embaixo. Posso ter a atenção de todos, por favor? A voz da Marta soou pelo microfone, doce e transbordante de confiança. Nesta noite de aniversário tão especial para a família Albuquerque, tenho um anúncio extremamente importante. Ela estendeu a mão e Pedro Albuquerque Neto subiu ao palco, envolvendo a cintura da Marta com o braço tão naturalmente como se o tivessem feito 100 vezes. O Pedro e eu ficaremos oficialmente noivos, Marta anunciou, a sua voz carregada de triunfo. E celebraremos o nosso casamento na primavera do próximo ano. Aplausos explodiram como um trovão. 400 pessoas aplaudiram e vibraram em celebração, como se não soubessem que Pedro Albuquerque Neto ainda tinha uma esposa legal. Ou talvez soubessem e simplesmente não se importassem. No mundo dos ricos e poderosos, a moralidade era apenas um conceito vago, algo que podia ser posto de lado sempre que se tornasse inconveniente. Eu estava congelada no meio da multidão a aplaudir. Não podia acreditar no que estava a ouvir. Noivos. Pedro estava noivo da Marta enquanto eu ainda era a sua esposa legal. Enquanto eu carregava o seu filho no meu corpo, algo dentro de mim se estilhaçou. Não o meu coração, porque o meu coração já estava rachado há muito tempo. Era a minha resistência. 3 anos a engolir as minhas lágrimas em silêncio. 3 anos a convencer-me de que as coisas melhorariam. 3 anos a ter esperança por um homem que não valia 1 segundo de esperança. Não queria mais ficar em silêncio. Não. A minha voz soou trêmula, mais clara. Dei um passo em frente, e a multidão abriu caminho como se evitasse algo sujo. Não podem fazer isto. Pedro ainda é meu marido. Estou à espera do filho dele. O silêncio caiu sobre o salão. 400 pessoas viraram os olhos para mim. Algumas curiosas, outras desdenhosas, mas nenhuma sequer com compaixão. Marta soltou uma gargalhada fria, afiada como vidro partido. Desceu do palco e caminhou diretamente para mim, com um andar vitorioso de alguém que já sabia que tinha ganho. Filho do Pedro? Marta levantou uma sobrancelha, a voz alta o suficiente para todo o salão ouvir. Quem sabe de quem é esse filho? Uma enfermeira a trabalhar num hospital cheio de homens. Quem sabe com quantas pessoas te deitaste? Risos contidos ecoaram pela multidão. Senti como se estivesse a ser despida na rua, exposta sob centenas de olhos alegres. É filho do Pedro, disse eu, a voz a tremer mais firme. Nunca o traí. Nunca. Oh, claro que dirias isso. Marta fez um gesto com a mão. Mas o Pedro e eu já combinamos um teste de ADN pré-natal. E acredita, querida, se esse bebê não for do Pedro, serás expulsa mais depressa do que podes imaginar. Um teste de ADN. Eles tinham planeado tudo. Estavam a preparar-se para me expulsar da vida do Pedro há muito tempo. Virei-me para olhar para o Pedro, o marido que eu tinha aturado durante 3 anos. O homem que eu uma vez acreditei que me daria uma família. Ele estava no palco, a olhar para mim com olhos tão frios como se eu não fosse mais do que um inseto irritante. Pedro, disse o nome dele, a minha voz transformando-se num apelo. Olha para mim, sou a tua mulher, estou à espera do teu filho. 3 anos, aguentei tudo por ti. Não podes fazer-me isto. Pedro desceu do palco. Por um breve momento, pensei que ele me puxaria para os braços, que me diria que tudo era uma piada cruel. Mas ele apenas se aproximou, inclinou-se e sussurrou ao meu ouvido com uma voz gelada. Ouve e assina os papéis do divórcio, aceita o dinheiro e desaparece. Para de fazer uma cena. Recuei um passo como se tivesse levado um estalo. Olhei para os olhos do Pedro, tentando encontrar o menor rasto do homem que me tinha perseguido durante 6 meses, que tinha prometido que eu nunca mais estaria sozinha. Mas não havia nada, apenas vazio e desprezo. Por quê? Perguntei,
a minha voz pouco mais que um sopro. Por que é que casaste comigo se nunca me amaste? Pedro não respondeu. Apenas me virou as costas e voltou para Marta, como se eu já não existisse. E no canto mais escuro do grande salão, os dedos de João Mendes cerraram-se tão forte que os nós dos seus dedos estalaram. Fiquei ali, no meio daquele salão brilhante, e senti como se estivesse a morrer por dentro. 400 pares de olhos ainda me seguiam, carregados de todo o tipo de sentimentos, da curiosidade ao desprezo, do prazer cruel à falsa pena. Mas nem uma única pessoa deu um passo em frente para me proteger. Nem uma única pessoa falou. Eu estava completamente sozinha num mar de estranhos, tal como estivera 10 anos antes, quando acordei no hospital e percebi que não tinha ninguém no mundo. Mas desta vez era diferente. Desta vez tinha uma criança a crescer dentro de mim. E por causa daquela criança, não ia deixar-me ser humilhada nem por mais um segundo. Levantei o queixo. Não chorei. Não implorei. Apenas me virei e fui-me embora. Cada passo lento, mas firme, em direção à escadaria que levava às portas da frente. Eu iria deixar aquele lugar. Eu iria deixar aquele inferno de casamento. Eu criaria o meu filho sozinha, se fosse preciso. Já o tinha feito uma vez, e podia fazê-lo novamente. Mas Marta Silva não tinha intenção de me deixar ir em paz. Ainda não, querida. A voz afiada cortou-me pelas costas. Os saltos altos tilintaram no mármore enquanto Marta me perseguia. Aquele vestido vermelho a estalar como uma chama do inferno. Não me virei. Continuei a andar, já aos pés da escadaria que descia para o nível principal. 7 degraus de mármore branco, polidos e brilhantes sob as luzes de cristal. Esqueceste-te disto. Marta agarrou o meu braço e puxou com tanta força que quase perdi o equilíbrio. Antes que eu pudesse reagir, Marta agarrou o meu anel de casamento e arrancou-o. O anel que Pedro tinha colocado na minha mão no dia do nosso casamento. O anel que eu ainda guardava como o último símbolo de uma esperança já morta. Esta porcaria não merece estar na tua mão, Marta zombou, atirando o anel para o chão. Ele rolou pelo mármore com um tilintar brilhante no silêncio súbito do salão. Assim como tu, barata, e não pertences aqui. Larga-me, disse eu, a voz a tremer, mas a forçar-se a manter a firmeza. Estou a ir-me embora. Oh, vais-te embora. Marta inclinou a cabeça, o sorriso venenoso como a picada de uma cobra. Mas nos meus termos. E então, Marta empurrou. Não um empurrão forte, apenas um pequeno empurrão casual no meu ombro. Mas para uma mulher grávida de 7 meses, parada no topo de uma escadaria, com sapatos de salto alto e um vestido comprido enrolado nas pernas, aquele leve empurrão foi o suficiente para mudar tudo. Perdi o equilíbrio. Estendi a mão para o corrimão, mas era tarde demais. O meu corpo inclinou-se para a frente e então caí. 1 degrau, 2 degraus, 3. Tentei encolher-me, ambos os braços apertados à volta da minha barriga para proteger o meu bebê. 4 degraus, 5. Dor. Dor brutal. O meu ombro bateu na beira de um degrau. O meu joelho chocou contra o mármore duro como ferro. 6 degraus, 7. Fiquei ali, imóvel no fundo das escadas. O meu vestido preto estava rasgado, expondo joelhos magoados e a sangrar. O meu pulso dobrado num ângulo antinatural, e entre as minhas pernas, uma mancha vermelho escura espalhava-se lentamente sobre a pedra branca. Sangue. 400 pessoas ficaram congeladas como estátuas. Nenhuma delas correu para ajudar. Nenhuma delas chamou uma ambulância. Apenas ficaram ali, champanhe na mão, assistir a uma mulher grávida deitada numa poça de sangue, como se fosse uma peça de teatro especialmente divertida. Saltos familiares tilintaram mais perto. Sofia Albuquerque avançou, o rosto inexpressivo e frio, sem um vestígio de emoção. Olhou para mim como se olhasse para uma mancha num tapete caro.
Tirem-na pela porta de trás. Sofia ordenou aos seguranças, a voz calma, como se lhes dissesse para deitar o lixo fora. Não chamem uma ambulância. Não deixem a imprensa ver. Limpem o sangue e continuem a festa. 2 guardas moveram-se, estendendo a mão para os meus braços para me arrastarem. Tentei levantar a cabeça, procurando Pedro no palco. Os meus olhos já não suplicavam. Continha apenas um desapontamento sem fundo e uma pergunta silenciosa. Viste tudo. Vais mesmo deixá-los fazer-me isto? Pedro viu. Pedro viu a sua mulher deitada no sangue. Viu que o seu filho podia estar em perigo. E Pedro virou o rosto, deslizando um braço à volta da cintura da Marta como se nada tivesse acontecido. No canto mais escuro do salão, João Mendes estava perfeitamente imóvel. O punho cerrado tão apertado que os nós dos dedos estavam brancos. A mandíbula cerrada, os músculos do rosto a contrair-se com o esforço de conter a raiva que fervia nas suas veias. 10 anos antes, eu tinha-o salvo quando ele estava no sangue. Agora, eu estava no sangue, e ninguém estava sequer a tentar salvar-me. Ele não ia permitir que isso acontecesse. Gonçalo, a voz de João era fria e letal. Muda o plano. Momentinho, preciso mesmo de fazer uma pausa aqui. Quer dizer, toda esta situação, todo este melodrama com os Albuquerque e a Marta, era na verdade uma coisa tão absurda. Eu era uma enfermeira comum, com uma vida comum, ou tão comum quanto uma vida de trabalho e estudo permite, e de repente estava no centro de um furacão de riqueza, mentiras e traição. Como é que se aterram nisto? Pensas que nunca te vai acontecer a ti, não é? Que estas coisas são para os filmes, para as novelas que a minha mãe via. Mas talvez o problema fosse esse, talvez fosse demasiado real para ser mentira. E a forma como os ricos agem, como acham que podem comprar e descartar pessoas. Em Viseu, onde eu cresci antes de ir para Lisboa, teríamos dito, este pessoal não tem miolos. Mas aqui no mundo deles, era só a forma como as coisas funcionavam. Não sei, honestamente. Só sei que estar ali, naquele chão frio, a ver o sangue a espalhar-se e ninguém a mover um músculo, foi o momento em que a ficha caiu. Tudo o que eu pensava que era, tudo o que eu achava que valia, desfez-se em nada. Mas também foi o momento em que algo novo começou. Seja lá o que for. De qualquer forma, de volta à história. João Mendes saiu das sombras. Cada passo no mármore soava como um tambor de guerra. Firme, deliberado e ameaçador. A multidão, instintivamente, abriu-se como o mar vermelho perante Moisés. Ninguém ousando bloquear o caminho de um homem com olhos cinzentos gelados e a presença de um rei a caminhar para um campo de batalha. Os 2 seguranças dos Albuquerque que se preparavam para me arrastar congelaram a meio do movimento. Reconheceram o homem que avançava em direção a eles. Quem no submundo de Lisboa não conhecia aquele rosto? João Mendes, o mafioso que fazia a cidade inteira ter medo de respirar demasiado alto. O homem que até a polícia tratava com cautela. Larguem-na. A voz de João não era alta, mas carregava o peso de uma sentença de morte. Os guardas largaram-me instantaneamente e recuaram como se tivessem tocado fogo. O instinto de sobrevivência era mais forte do que a lealdade ao nome Albuquerque. Eles sabiam que se desafiassem João Mendes, não viveriam para ver o sol do dia seguinte. João ajoelhou-se ao meu lado. Gentilmente deslizou uma mão por baixo da minha cabeça, a outra a apoiar as minhas costas. Levantei a cabeça, os olhos verdes turvos pela dor e exaustão, mas ainda suficientemente claros para registrar o estranho que me segurava. Senhor, quem é o senhor? Sussurrei. João não respondeu. Apenas me levantou com cuidado, pegando-me nos braços como se eu fosse algo de inestimável valor. Eu estava tão leve que o peito dele doeu. 7 meses de gravidez e eu estava magra como uma folha seca. O que me tinham feito durante 3 anos? Gonçalo, disse João, a voz firme, mas carregada de uma fúria pronta a explodir.
Chamem uma ambulância imediatamente. O melhor hospital, os melhores médicos. Sim, chefe. Gonçalo tirou o telemóvel de imediato. Esperem. A voz de Pedro Albuquerque. Neto cortou a cena. Ele estava a correr do palco, o rosto corado de raiva e talvez pânico. Quem é o senhor? Não tem o direito de tocar na minha mulher. João virou-se, aqueles olhos cinzentos frios como o inverno, fixando-se em Pedro. Pedro parou de repente como se tivesse batido numa parede invisível. Mulher? João repetiu, a palavra a escorrer com um amargor que cortava fundo. Uma mulher que deixas a tua amante chamar de... À frente de 400 pessoas. Uma mulher que deixas a tua amante empurrar escada abaixo enquanto está grávida de 7 meses. Uma mulher que estavas prestes a mandar arrastar para a porta de trás como um cão vadio. Pedro abriu a boca tentando falar, mas não saíram palavras. Olhou para João, para mim nos braços daquele estranho, depois para o sangue que ainda se espalhava pelo mármore branco. Ela é minha mulher perante a lei. Pedro forçou-se a recuperar, tentando soar autoritário, mas a sua voz tremeu. Não tenho o direito de a levar. Perante a lei. João soltou uma gargalhada fria que fez os pelos da nuca arrepiarem-se. Queres falar da lei? Então deixa-me falar-te da lei. Empurrar uma mulher grávida escada abaixo é agressão agravada. Ordenar que não se chame uma ambulância para uma vítima a sangrar é omissão de auxílio. E se algo acontecer à criança dentro dela, isso torna-se homicídio. O rosto do Pedro ficou branco. Ele virou-se para Marta, para a mãe, procurando apoio. Mas Marta já tinha recuado, a escorregar para a multidão. E Sofia Albuquerque estava rígida, o rosto pela primeira vez despojado da sua arrogância habitual. Quem é o senhor? Pedro perguntou novamente, a voz já não arrogante, apenas trêmula. Por que está a interferir nos negócios da minha família? João deu um único passo em frente, comigo ainda encostado ao peito, parou diretamente à frente do Pedro, quase uma cabeça mais alto, o seu olhar cinzento profundo a observar Pedro como se fosse um inseto. Sou o homem que te fará arrepender de cada lágrima que ela derramou naquela casa. João disse lentamente, cada palavra a cair como uma bala disparada diretamente para o corpo de Pedro. Sou o homem que te fará pagar por cada hematoma na sua pele. Cada humilhação que tu e a tua família lhe infligiram nos últimos 3 anos. Ele inclinou a cabeça. E o sorriso na sua boca era mais frio do que qualquer coisa na sala. E queres saber quem eu sou? Saberás em breve. Mas neste momento, há apenas uma coisa que precisas de entender. João passou por Pedro, sem lhe poupar outro olhar. Não mereces chamá-la tua mulher. Não mereces sequer olhar para ela. O som da sirene de uma ambulância surgiu à distância, cortando a tensão sufocante do salão. João caminhou diretamente para as portas da frente. Eu, ainda nos seus braços, os olhos fechados agora de exaustão. 400 pessoas ficaram congeladas, ninguém ousando respirar muito alto, a observar as costas do homem que levava a mulher, que acabavam de ver ser humilhada e magoada. E dentro do João, um fogo ardia. O fogo de 10 anos de busca, o fogo de uma dívida de gratidão que nunca poderia ser totalmente paga, e o fogo de uma raiva que queimaria todos os que ousaram fazer mal ao seu anjo. A luz branca do hospital picou os meus olhos enquanto eu os abria lentamente. Não sabia quanto tempo tinha estado inconsciente, apenas uma memória turva da sirene de uma ambulância, mãos gentis a levantar-me para uma maca e os olhos cinzentos profundos de um estranho a olharem para mim com um sentimento que eu não conseguia nomear. A minha mão voou para a minha barriga. O bebê, o meu bebê. O bebê está seguro. Uma voz quente e grave veio da cadeira ao lado da minha cama. O médico disse, tiveste muita sorte, partiste o pulso e tens algumas contusões, mas o bebê não foi afetado. Virei a cabeça. O homem da festa estava sentado na cadeira ao lado da minha cama de hospital,
ainda com o seu fato preto, mas a gravata estava desapertada e as mangas arregaçadas até os cotovelos. Parecia que ele estava ali sentado há muito tempo. Tu? Tentei sentar-me, mas a dor do pulso engessado fez-me recuar. Tu és o que me salvaste na festa. Sim. Por quê? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Não me conheces, não te conheço. Por que me ajudaste? João não respondeu de imediato. Alcançou o bolso interior do seu casaco e tirou algo pequeno, cuidadosamente dobrado. Abriu-o e colocou-o na mesa ao lado da minha cama. Um lenço branco, amarelado pelo tempo. No canto, uma letra A, bordada em linha azul. Fixei o lenço. O meu coração pareceu falhar uma batida. Isso, esse lenço. Estendi os dedos trêmulos, traçando o bordado familiar. Tão familiar que doía. Este é da minha mãe. A minha mãe bordou-mo antes de morrer, mas eu perdi-o há muito tempo. Como é que o tens? João olhou para mim, aqueles olhos cinzentos profundos contendo algo gentil e doloroso. Não te lembras? Disse ele, não uma pergunta, mas uma certeza. Lembrar-me de quê? Há 10 anos, Lisboa. Uma noite chuvosa de novembro. Sacudi a cabeça confusa. 10 anos atrás era o período de tempo em que a minha memória não passava de um espaço em branco. 6 meses apagados depois do acidente de carro. Eu tinha tentado lembrar-me durante anos e nunca conseguira. Não me lembro de nada dessa altura. Sussurrei, a voz a tremer. Depois do acidente, o médico disse que tive uma lesão cerebral e perdi 6 meses de memória. João assentiu como se soubesse disso há muito tempo. Então deixa-me contar-te, disse ele, a voz a baixar. Há 10 anos levei 3 tiros e fui deixado num beco escuro no bairro Alto. Estava deitado no meu próprio sangue, à espera de morrer, e então uma rapariga de 17 anos passou por ali. Prendi a respiração sem ousar interromper. Ela podia ter continuado a andar. Qualquer outra pessoa teria continuado, mas ela não. Ajoelhou-se ao meu lado, usou uma pequena faca para tirar as balas, rasgou as suas roupas em ligaduras, costurou as minhas feridas com linha e agulha. Ficou comigo a noite toda, a contar-me sobre a mãe que tinha morrido, sobre o seu sonho de ser enfermeira. Manteve-me acordado quando eu queria fechar os olhos e desistir. A voz de João tornou-se mais pesada, como se cada palavra carregasse um peso enorme. Perguntei-lhe por que razão salvaria um estranho que poderia ser um criminoso. Um monstro. E ela disse algo que nunca esqueci. Olhou-me diretamente nos olhos. Ela disse: até os homens maus merecem uma segunda oportunidade. Senti como se alguém me tivesse dado um soco no peito. Aquelas palavras foram o que a minha mãe me ensinou. Foram o que eu repeti durante anos quando enfrentei os pacientes mais difíceis, mas eu não me lembrava de as ter dito a ninguém. Na manhã seguinte, quando acordei, ela tinha desaparecido. João continuou. Tudo o que ela deixou foi um pedaço de cartão com umas palavras escritas em sangue seco. Não morras. A vida vale mais do que pensas. E este lenço apontou para o tecido na mesa. Procurei-a durante 10 anos, gastei milhões de euros, contratei centenas de pessoas. As únicas pistas que tinha eram um lenço bordado com a letra A e uns olhos verdes que nunca conseguia esquecer. As lágrimas já me escorriam pelas bochechas, e eu nem sabia quando tinham começado. Não me lembrava daquela noite. Não me lembrava de ter salvado ninguém, mas reconheci o lenço da minha mãe. Reconheci a lição da minha mãe e sabia, num lugar profundo do meu coração, que aquele homem estava a dizer a verdade. Por quê? Perguntei, engasgando-me com a palavra. Por que me ajudaste? Só por causa de uma noite há 10 anos de que nem me lembro. João levantou-se e aproximou-se da cama. Levantou uma mão e gentilmente limpou as lágrimas das minhas bochechas. Um toque tão terno que me fez querer chorar ainda mais.
Porque me salvaste primeiro, disse ele, a voz como um voto. Salvaste-me quando o mundo inteiro me deixou morrer. Deste-me uma segunda oportunidade quando eu não merecia uma, e jurei que te pagaria com o resto da minha vida. Chorei pela primeira vez em anos, chorei de verdade. Não a chorar sozinha, em silêncio num quarto frio. Não a chorar e engolir, mas a chorar como uma criança que estiver exausta por demasiado tempo e finalmente encontrar um ombro onde se apoiar. Mais tarde naquela manhã, depois de João ter saído para tratar da papelada, a porta do quarto do hospital abriu-se. Não era João. Era um homem de fato cinzento a carregar uma pasta de couro preta, a entrar com a expressão fria de alguém que cumpre uma tarefa que não exige preocupação com os sentimentos de ninguém. Senhora Ana Albuquerque? Perguntou o homem, a voz inexpressiva como uma máquina. Sou eu. Ele colocou um envelope grosso na mesa ao lado da minha cama. Documentos de divórcio do senhor Pedro Albuquerque Neto. Ele está a lhe oferecer 100 mil euros de compensação. Assina aqui e receberás o cheque imediatamente. Fiquei a olhar para o envelope como se olha para uma cobra venenosa. 100 mil euros. Esse era o valor de 3 anos da minha vida. 3 anos de humilhação. 3 anos a engolir as minhas lágrimas. 3 anos a ter esperança por um homem que não era digno. E agora Pedro queria trocar tudo isso por 100 mil euros e o meu desaparecimento. E o bebê? Perguntei, a voz estranhamente calma. O senhor Albuquerque renuncia a todos os direitos e obrigações em relação à criança. Respondeu o advogado sem um pingo de emoção. O bebê não terá o nome Albuquerque e não será reconhecido como filho dele. Ri, um som amargo que ecoou no quarto de hospital branco e austero. Claro, Pedro não queria apenas livrar-se de mim. Ele queria apagar todos os vestígios, até mesmo a criança dentro de mim. Não assino. O advogado levantou uma sobrancelha. Devia pensar cuidadosamente. Esta é a oferta mais generosa que vai receber. Se recusar, a família Albuquerque fará com que não receba um único cêntimo. Não assino, repeti, a voz mais firme agora. Não vou assinar um papel que diga que os últimos 3 anos nunca existiram. Não vou assinar um papel que apague o pai do meu filho. O advogado encolheu os ombros, recolheu o envelope e saiu sem dizer mais nada. A porta fechou-se, deixando-me sozinha com uma decisão que eu sabia que teria um custo elevado, e o custo chegou mais depressa do que eu esperava. Uma semana depois, tive alta. João tinha se oferecido para me levar para um lugar seguro, mas eu recusei. Eu precisava de voltar para o meu apartamento, recolher as minhas coisas e pôr a minha vida em ordem. Vivia sozinha desde os 17 anos e podia continuar a fazê-lo. Mas quando parei num multibanco para levantar dinheiro, o número no ecrã fez o meu coração sentir-se esmagado por um punho. 47 euros. O meu saldo era de apenas 47 euros. A conta conjunta tinha sido esvaziada e até as minhas poupanças pessoais dos meus anos como enfermeira tinham sido congeladas através da influência legal da família Albuquerque. Fiquei congelada em frente ao ecrã do multibanco, incapaz de acreditar nos meus olhos. Sabia que os Albuquerque eram ricos e poderosos, mas não esperava que agissem tão depressa, tão impiedosamente. Com a minha última frágil esperança, peguei um táxi de volta para o meu apartamento, o pequeno lugar que eu tinha alugado antes de casar com Pedro, o lugar que eu tinha guardado como uma tábua de salvação mental, embora nunca tivesse tido de usá-lo. Mas quando cheguei, o senhorio estava à espera com uma pilha dos meus pertences empilhados à porta. Lamento, menina Cardoso, disse ele, recusando-se a encontrar o meu olhar. Tenho de rescindir o contrato de arrendamento. Alguém comprou este edifício e ordenou-me para despejar imediatamente. Quem? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Não me é permitido dizer, respondeu ele, afastando-se apressadamente, como se tivesse medo de ser contaminado apenas por estar perto de mim. Fiquei na calçada ao lado da pilha dos meus pertences,
grávida de 7 meses, o pulso engessado e sem ter para onde ir. Tirei o telemóvel e naveguei pelos meus contatos com um último pedaço de esperança. Rita, a minha melhor amiga há 8 anos, a única que tinha estado ao meu lado desde que eu era uma estudante de enfermagem pobre. A única pessoa a quem eu podia chamar família. Rita, preciso de ajuda, disse quando a chamada foi atendida, tentando manter a voz firme mesmo quando ela tremia. Fui despejada do meu apartamento. Não tenho onde ficar. Apenas alguns dias até encontrar outro lugar. O silêncio estendeu-se do outro lado, espesso o suficiente para me sufocar. Ana, eu não posso. A voz da Rita finalmente chegou, mas soava estranha e fria de uma forma que magoava. Ouvi o que aconteceu na festa. E a minha empresa acabou de assinar um contrato com a corporação Albuquerque. Se descobrirem que te ajudei... Rita, somos amigas, disse eu, a minha voz a falhar. 8 anos. 8 anos. Eras a única que ficou comigo. Eu sei e lamento, respondeu Rita, um toque de arrependimento na voz, mas ainda firme. Mas a amizade não paga a renda, Ana. Tenho 20 funcionários a depender desta empresa. Não posso arriscar tudo por ti. Bip, bip, bip. A chamada terminou. Fixei o ecrã do meu telemóvel, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Rita, a minha amiga mais próxima, aquela que eu pensava que ficaria ao meu lado acontecesse o que acontecesse. E agora, até a Rita se tinha afastado. Sentei-me ao lado da minha pilha de pertences na calçada, no meio de estranhos a passar, no meio de Lisboa, a cidade glamourosa que eu um dia tinha pensado ser o meu lar. 7 meses de gravidez, 47 euros no bolso, sem casa, sem emprego, porque eu tinha me demitido a pedido do Pedro. Sem amigos, sem ninguém. Eu estava completamente sozinha. O que teriam feito vocês no meu lugar? Teriam insistido na amizade ou teriam percebido que alguns laços não resistem à pressão? Eu ali sentia-me mais vulnerável do que nunca, e a minha inocência estava a desintegrar-se pedaço a pedaço. O Maybach preto parou junto ao passeio onde eu estava sentada no chão no meio dos meus pertences espalhados. Levantei a cabeça, os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar, e vi João Mendes sair do carro. Não disse uma palavra. Apenas tirou o casaco e drapeou-o sobre os meus ombros. Depois ajudou-me gentilmente a levantar. Eu disse para me deixar levar-te para um lugar seguro. A voz de João não continha censura alguma, apenas uma ternura que me fez querer chorar novamente. Não tens de carregar tudo sozinha. Estavas a seguir-me? Perguntei, a minha voz fraca. Estou a proteger-te. João respondeu simplesmente. Há uma diferença. Ele fez um sinal aos seus homens para recolherem as minhas coisas, depois guiou-me para o carro. Eu estava demasiado exausta para discutir. Tinha lutado sozinha durante demasiado tempo. Talvez só desta vez pudesse permitir-me apoiar-me em alguém. O carro levou-nos a um apartamento no último andar de um edifício em Lisboa. O apartamento era vasto e luxuoso, com paredes de vidro que davam para toda a cidade. Fiquei na sala e senti-me perdida dentro de um tipo de riqueza a que não pertencia. Ficarás aqui, disse João. Segura. Ninguém te pode tocar. Não posso aceitar. Comecei a protestar. Podes e vais. João interrompeu, a voz gentil mas firme. Isto não é piedade, Ana. É uma dívida que te devo há 10 anos. Deixa-me ter a oportunidade de pagá-la. Olhei para ele. Algo complicado a surgir no meu peito. Algo que não conseguia nomear. Assenti, demasiado cansada para discutir mais. João levou-me ao quarto, certificou-se de que eu tinha tudo o que precisava e só então saiu. Quando a porta do apartamento se fechou atrás dele, ele entrou no elevador com um rosto que tinha mudado completamente. A ternura desapareceu,
substituída pelo olhar frio e impiedoso de um mafioso a preparar-se para caçar. O escritório de João ficava no andar de baixo, no mesmo edifício. Gonçalo já esperava com uma pilha de pastas sobre a secretária. Chefe, reuni tudo sobre a família Albuquerque, como pediu, disse Gonçalo, deslizando os documentos para João. Pedro Albuquerque, 34 anos, herdeiro da corporação Albuquerque. Sofia Albuquerque, 63 anos, a viúva, aquela que realmente controla as coisas por trás das cortinas. Marta Silva, 28 anos, a filha de um empresário falido a tentar subir tornando-se amante do Pedro. João folheou as páginas, os olhos cinzentos a moverem-se rapidamente sobre números e detalhes. E aqui está a parte interessante, Gonçalo continuou. Há 3 anos, Pedro Albuquerque ganhou uma aposta de 500 mil euros com seus amigos. A aposta era esta: quem conseguiria casar com a enfermeira pobre mais bonita do Hospital de São José dentro de 1 ano. A mão de João apertou-se até os papéis se amarrotarem no seu aperto. Ele casou-se com ela por uma aposta. A voz de João ficou tão fria que o ar na sala pareceu congelar. Ele transformou 3 anos da vida dela num inferno por 500 mil euros. Chefe, há um problema, Gonçalo hesitou. Estamos no meio de uma negociação de 50 milhões de euros com a corporação Albuquerque. Se agirmos contra eles, perderemos o negócio. João levantou a cabeça e olhou para Gonçalo de uma forma que fez até um homem endurecido estremecer. 50 milhões. João repetiu, as palavras carregadas de desprezo. Ela salvou a minha vida quando eu não era nada mais do que um homem a sangrar num beco escuro. Ela não pediu um único cêntimo. Deu-me uma segunda oportunidade quando o mundo inteiro me virou as costas. Ele levantou-se, caminhou até a janela e olhou para a cidade à noite. Jurei que lhe pagaria com o resto da minha vida. E aquelas pessoas, as que ousaram magoá-la, pagarão. Mas, chefe, 50 milhões. Queimarei 500 milhões se for preciso. João virou-se a voz como gelo, mas carregando um fogo que não podia ser apagado. Ninguém está autorizado a magoá-la e continuar a viver em paz. Ninguém. Ele olhou para Gonçalo com os olhos de um rei, a preparar-se para iniciar uma guerra. Comecem. Encontrem todas as fraquezas que a família Albuquerque tem, financeiras, legais, ligações, segredos, tudo. Quero-os de joelhos, a implorar por misericórdia antes que isto acabe. 2 semanas depois, a quinta dos Albuquerque, no Alentejo, ardia como um palácio na noite. 500 convidados chegavam de todo o lado. Carros de luxo alinhavam-se ao longo da estrada de cascalho branco. Risos e champanhe espalhavam-se pelos jardins adornados com milhares de flores frescas e luzes de cristal brilhantes. A festa de noivado de Pedro Albuquerque Neto e Marta Silva foi encenada numa escala ainda mais grandiosa do que o casamento de Pedro com Ana 3 anos antes. Como se a família Albuquerque quisesse anunciar ao mundo inteiro que estava a entrar num novo capítulo e a apagar todos os vestígios do antigo. Sofia Albuquerque estava no palco principal, radiante com um sorriso vitorioso que não usara uma única vez nos últimos 3 anos. Usava um deslumbrante vestido de noite prateado, joias de diamantes que valiam milhões, e estava entre Pedro e Marta como uma rainha, concedendo bênçãos aos seus súbditos. Minhas senhoras e meus senhores, a voz de Sofia soou pelo microfone, orgulhosa e imponente. Hoje à noite, a família Albuquerque entra oficialmente numa nova era. Uma era de pureza, de classe, dos valores que a nossa família protegeu durante 50 anos. Aplausos ressoaram. 500 convidados sorriram e felicitaram-nos como se todos entendessem o significado oculto em cada palavra. Uma nova era, sem Ana, sem a enfermeira pobre que tinha manchado a nobre linhagem da família Albuquerque. Marta estava ao lado de Pedro, vestida de branco puro como uma noiva. A sua mão usando o anel de noivado de diamante de 5 quilates que Pedro acabara de lhe dar à frente de todos.
Ela sorriu brilhantemente, saboreando cada segundo da vitória que conquistara por todos os meios necessários. E então as portas da frente do grande salão abriram-se. Uma mulher entrou, um vestido preto simples, sem joias, o cabelo a cair naturalmente, 7 meses de gravidez sob o tecido fino, o pulso ainda enfaixado. Ana Cardoso Albuquerque, a mulher que a família Albuquerque pensava ter empurrado para fora das suas vidas, estava agora no meio da festa como um fantasma a regressar do passado. A música parou, os risos morreram. 500 pares de olhos fixaram-se na mulher que estava sozinha naquele salão brilhante. Segurança! Sofia rugiu do palco, o rosto contorcido de fúria. Por que é que ela está aqui? Ordenei que ela não pusesse os pés cá dentro. 2 guardas avançaram, mas eu não tremi. Fiquei parada, o queixo levantado, a olhar diretamente para o palco onde Pedro e Marta estavam. Ainda sou a esposa legal de Pedro Albuquerque. A minha voz soou claramente no silêncio. Os papéis do divórcio não foram assinados. Tenho o direito de estar aqui. Marta desceu do palco, os seus saltos a tilintar no mármore como tambores de guerra. Ela moveu-se em direção a mim com um sorriso tão desdenhoso que se tornou cruel. Todos, olhem quem é! Marta gritou, a voz a escorrer com escárnio. A rata de esgoto voltou. Pensei que depois da última vez, tinhas aprendido a lição. Não respondi. Apenas fiquei ali, estranhamente calma. Ou vieste aqui para implorar? Marta continuou, virando-se para a multidão como se estivesse à procura de risos. 100.000 euros não foram suficientes. Quanto mais queres para desaparecer das nossas vidas? Ainda silêncio. Não olhei para Marta. Estava a olhar para o pequeno relógio no meu pulso não ferido. 7h58. O gato comeu-te a língua? Marta aproximou-se, a voz venenosa como uma cobra. Ou estás à espera que o Pedro te proteja? Não. Ele está farto de ti há muito tempo. Eras apenas uma piada, uma aposta. Percebes? Levantei a cabeça, os olhos verdes encontrando os da Marta. Sem medo, sem súplica, apenas uma calma tão estranha que parecia que eu sabia algo que Marta não sabia. Tens razão. Finalmente falei, a voz firme de uma forma que já não me parecia. Eu fui uma piada, fui uma aposta, mas esta noite vai ser diferente. Marta bufou. Diferente? Diferente como? Quem pensas que és para ousar? Olhei para o meu relógio novamente. 8, só. E de longe o som de motores começou a chegar. Não um carro, não 2, dezenas, ritmados e ameaçadores, como trovões a reunir-se antes de uma tempestade. Sorri. Pela primeira vez em 3 anos, não havia amargura nele. Diferente porque, disse eu, suave mas nítida em cada palavra. Esta noite, não vim sozinha. O som dos motores aproximou-se, rolando como um trovão antes de uma grande tempestade. Dentro do grande salão, os convidados começaram a agitar-se, virando-se para as portas da frente com confusão e curiosidade. A princípio, assumiram que era algum VIP a chegar atrasado, mas quando os primeiros carros apareceram através do vidro alto, a curiosidade transformou-se em medo. 20 Maybachs pretos e elegantes, um atrás do outro, moveram-se para a quinta dos Albuquerque como uma força expedicionária. Avançaram lentamente, mas com uma autoridade inconfundível, os faróis varrendo o luxuoso jardim até as flores e as luzes de cristal parecerem empalidecer sob aquela presença ameaçadora. Os carros pararam numa formação impecável. Os motores desligaram em uníssono e o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer rugido. Meu Deus, sussurrou um homem perto da janela. O seu rosto ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Aquilo é a comitiva do Mendes. O nome espalhou-se como fogo em erva seca. Mendes.
João Mendes, o mafioso mais poderoso da costa atlântica de Portugal. Um homem que podia fazer até os políticos mais poderosos curvarem a cabeça. Um homem que a elite de Lisboa só ousava mencionar em sussurros a portas fechadas. 500 convidados começaram a entrar em pânico. Alguns tentaram recuar, procurando uma saída. Outros ficaram rígidos, sem ousar mexer-se, como se a imobilidade os pudesse tornar invisíveis. Um murmúrio assustado ondulou pelo salão como uma maré subterrânea. Por que razão estava Mendes aqui? Tem uma rixa com os Albuquerque? Devíamos sair já. Sofia Albuquerque estava no palco, e a arrogância habitual tinha desaparecido do seu rosto. Pela primeira vez na vida, sentiu medo real. Ela sabia quem era João Mendes. Cada canto do mundo superior de Lisboa sabia, e todos sabiam que quando Mendes aparecia, o sangue seguir-se-ia. A porta do primeiro carro abriu-se. João Mendes saiu. Usava um fato preto impecável, sem uma única ruga, como se estivesse a chegar a uma gala, em vez de entrar em território inimigo. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto angular e afiado, com traços definidos como lâminas. Mas o que fazia as pessoas pararem de respirar eram os seus olhos cinzentos, frios, penetrantes, letais, como um lobo a observar um rebanho de ovelhas antes de lhes rasgar a garganta. Atrás de João vieram 30 homens de fato preto a mover-se com a disciplina de uma unidade bem treinada. Não carregavam armas visíveis nem óbvias, mas um olhar nos seus olhos deixava claro que eram homens que podiam matar sem hesitação. Gonçalo estava ao lado de João, o rosto duro como pedra, uma pasta de couro preta na mão. João entrou no salão como se fosse o seu dono. Ninguém ousou detê-lo. Os seguranças dos Albuquerque, os mesmos homens que minutos antes estavam ansiosos para me arrastar para fora, agora encostavam-se à parede como ratos a sentir um gato. Eles sabiam que não eram páreo para os homens que avançavam para a sala. Sabiam que se pusessem a mão em João Mendes, não viveriam para ver o sol do dia seguinte. A multidão abriu-se automaticamente, criando um caminho reto das portas da frente até onde eu estava. João caminhou lentamente, cada passo medido no mármore, como uma contagem decrescente para uma execução. Não olhou para mais ninguém. Os seus olhos cinzentos estavam fixos apenas numa pessoa. Eu. Quando João parou ao meu lado, não falou. Simplesmente ficou ali como uma muralha, protegendo-me do mundo inteiro. A sua presença mudou instantaneamente o equilíbrio de poder na sala. Minutos atrás, eu tinha sido uma mulher sozinha rodeada de inimigos. Agora estava ao lado do homem mais poderoso de Lisboa. Marta deu vários passos para trás, o rosto pálido como papel. A arrogância e a crueldade desapareceram sem deixar rasto, substituídas por puro terror. Ela conhecia João Mendes. Conhecia as histórias sobre pessoas que o tinham desafiado. E começou a entender que tinha cometido o pior erro da sua vida. Pedro estava no palco, os pés pregados ao chão. Olhou para João, para mim, e uma pergunta começou a formar-se na sua mente. Por que razão o mafioso mais poderoso da costa atlântica estava ao lado da sua esposa? João virou o olhar para o palco. Os seus olhos cinzentos varreram Pedro, Marta, Sofia, com desprezo que ele não se deu ao trabalho de esconder. Depois falou, a voz não alta, mas reverberou pelo salão no silêncio sepulcral. Ouço dizer que há uma festa de noivado, disse ele, um sorriso na boca tão frio que fazia a pele arrepiar-se. Que pena que eu vim para estragá-la. O silêncio no grande salão era tão pesado que parecia que podia ser cortado com uma faca. 500 convidados ficaram perfeitamente imóveis, ninguém ousando respirar muito alto, todos à espera para ver o que aconteceria a seguir. João Mendes estava no centro da sala como um rei prestes a proferir uma sentença. Os seus olhos cinzentos varrendo cada rosto com desprezo indisfarçável. Provavelmente estão a perguntar-se por que razão estou aqui.
disse João, a voz não alta. No entanto, reverberou em todos os cantos do salão. Por que razão me importaria com uma festa de noivado trivial como esta? Ele deu um passo em frente, posicionando-se no meio da sala para que todos o pudessem ver claramente. Há 10 anos levei 3 tiros e fui deixado para morrer num beco escuro no bairro Alto. João começou, a voz a baixar como se estivesse a contar um conto de fadas sombrio. Estava deitado no meu próprio sangue, à espera de morrer. Ninguém parou. Ninguém se importou até que uma rapariga de 17 anos passou por ali. Ele virou-se para me olhar e, por um breve momento, o seu olhar suavizou. Ela não sabia quem eu era. Não pediu nada. Simplesmente ajoelhou-se ao lado de um estranho que estava a morrer e salvou-lhe a vida. Ficou comigo a noite toda à chuva fria, costurando feridas com linha de costura, mantendo-me acordado com histórias sobre a mãe dela. A multidão começou a murmurar. Olhavam para mim com novos olhos agora, já não com desprezo, mas com choque. Procurei-a durante 10 anos, João continuou. 10 anos, milhões de euros, centenas de pessoas. E onde a encontrei? Numa festa dos Albuquerque, a ser humilhada, a ser expulsa como um cão, a ser empurrada escada abaixo enquanto estava grávida de 7 meses. A voz de João tornou-se mais fria. Cada palavra como uma bala disparada diretamente contra a família Albuquerque. Mas essa não é a pior parte. Ele fez um gesto para Gonçalo. Mostra-lhes. Gonçalo abriu a pasta e tirou uma pilha grossa de documentos. Entregou-os a João, e João levantou-os para que todos pudessem ver. Esta é a prova de uma aposta de 500 mil euros entre Pedro Albuquerque e os seus amigos há 3 anos. A aposta era esta: quem conseguiria casar com a enfermeira pobre mais bonita do Hospital de São José dentro de um ano? João atirou a pilha para o chão, os papéis espalhando-se. Pedro Albuquerque ganhou, e o seu prêmio foi transformar 3 anos da vida de uma mulher inocente num inferno. O murmúrio aumentou. Olhos cheios de nojo e raiva começaram a virar-se para Pedro, que estava no palco, pálido como a morte. Mas esperem, há mais. João sorriu, o sorriso de um lobo antes do jantar. Gonçalo, continua. Gonçalo tirou outro conjunto de documentos, muito mais espesso do que o primeiro. Estas são 847 páginas de provas de lavagem de dinheiro da Corporação Albuquerque nos últimos 15 anos. Fraude fiscal, suborno de funcionários, tráfico de informações privilegiadas e, especialmente, certos fundos com origens muito suspeitas de organizações estrangeiras. Sofia Albuquerque finalmente recuperou a voz. Ela desceu furiosamente do palco, o rosto corado de fúria e medo. Isto são provas fabricadas, gritou ela. Não tenho direito. Vou processá-lo até ao fim. Os meus advogados vão... Os seus advogados... João cortou-a, a sua gargalhada tão fria que fez a sala parecer menor. Pensa que os advogados a podem salvar? Como que a responder a essa pergunta, as portas abriram-se novamente, mas desta vez não eram os homens de João. Eram mais de 20 agentes do FBI nos seus uniformes distintivos, liderados por uma mulher de meia-idade com uma expressão severa. Sofia Albuquerque, disse a mulher. Sou a agente especial Helena Pires, da Polícia Judiciária. Está presa por lavagem de dinheiro, evasão fiscal e suborno de funcionários federais. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser pode e será usado contra si num tribunal de justiça. Sofia cambaleou para trás, os olhos arregalados de horror. Não podem fazer isto. Eu sou Sofia Albuquerque. Tenho poder, tenho ligações, não tenho o direito. João parou à frente dela, olhando-a com o olhar de um deus a julgar um mortal. Tem advogados, disse ele lentamente, cada palavra como um prego a ser martelado num caixão. Eu tenho juízes, tenho ligações, eu tenho todo o sistema, tem dinheiro, eu tenho mais. E o mais importante, ele inclinou a cabeça e o sorriso na sua boca tornou-se venenoso.
Tocou na mulher a quem devo a minha vida inteira. E esse foi o maior erro que alguma vez cometeu. O Império Albuquerque ruiu à frente de 500 convidados, e uma festa de noivado transformou-se num pesadelo numa única noite. Os agentes da polícia judiciária espalharam-se pelo grande salão, selando todas as saídas, ninguém autorizado a sair até terminarem o trabalho. Sofia Albuquerque foi levada com o tilintar afiado das algemas. O seu rosto ficou da cor das cinzas, os seus olhos vazios como os de uma mulher cujo espírito já tinha deixado o corpo. 50 anos a construir um império. 50 anos a governar do topo da alta sociedade de Lisboa. E tudo desmoronou numa noite. Mas aquela noite brutal ainda não tinha terminado com a família Albuquerque. A agente Pires virou-se para Marta Silva, que estava a tentar misturar-se na multidão, esperando poder escapar no caos. Mas os olhos afiados da mulher da PJ não perderam nada. Marta Silva, a voz da agente Pires cortou claramente. Está presa por agressão intencional a uma mulher grávida. Marta congelou. O sangue que antes lhe tinha preenchido o rosto pareceu esvair-se, deixando a pele tão pálida como a de um cadáver. Eu não... Foi só um empurrãozinho. Não queria fazer mal a ninguém. Temos extensas provas de vídeo e vários registros de testemunhas oculares da gala de há 3 semanas, disse a agente Pires friamente. Cada um deles mostra-a claramente a empurrar a senhora Ana Albuquerque escada abaixo. Tem o direito de permanecer em silêncio. 2 agentes intervieram e algemaram Marta enquanto ela continuava a gaguejar desculpas inúteis. O vestido branco puro que ela tinha usado para fazer de futura noiva parecia agora uma piada cruel escrita pelo destino. Ela foi levada, lágrimas a escorrer pelas suas bochechas, os olhos ainda incapazes de acreditar que apenas horas antes ela estivera no auge do triunfo. E agora estava algemada como uma criminosa. Pedro Albuquerque Neto ficou sozinho no palco a observar a sua mãe e a sua amante a serem levadas como 2 criminosas. Olhou para o salão onde a multidão o fitava com todo o tipo de sentimentos. Desprezo, nojo, pena e satisfação. As pessoas que antes se curvavam ao nome Albuquerque, que o lisonjeavam e bajulavam, agora olhavam para ele como se fosse um vira-lata. As pernas do Pedro começaram a tremer. Ele desceu do palco, tropeçando como se estivesse bêbado, e caminhou diretamente para João Mendes. Quando o alcançou, os seus joelhos cederam. Pedro Albuquerque Neto, herdeiro de uma corporação multimilionária, caiu no chão de mármore à frente do mafioso, à frente de 500 convidados a assistir à queda de uma dinastia. Por favor! Pedro olhou para cima, os olhos úmidos, a voz a tremer. Por favor, poupem a minha família. Eu não sabia que ela era... João olhou para Pedro com olhos como gelo. Era o quê? Não sabia que ela era quem te salvou a vida. Pedro disparou como se aquela desculpa pudesse salvá-lo. Se soubesse, eu nunca teria... Nunca teria o quê? João interrompeu, a voz afiada como uma lâmina. Nunca te terias casado com ela por uma aposta. Nunca terias deixado a tua mãe humilhá-la todos os dias. Nunca terias deixado a tua amante empurrá-la escada abaixo enquanto estava grávida. Pedro calou-se, incapaz de encarar o olhar de João. Dizes que não sabias que ela me salvou a vida? João continuou, a voz a baixar, mas cada palavra a cair como um martelo. E se não tivesse? E se ela fosse apenas uma enfermeira pobre comum, sem ligações poderosas, sem ninguém para a proteger? Isso dar-te-ia o direito de a tratar assim? Pedro levantou a cabeça, a boca abriu-se para falar, mas não saiu som. Pensaste que, por ser pobre, por não ter família, por estar sozinha neste mundo, tinhas o direito de a transformar numa piada? João continuou, sem dar a Pedro espaço para se esconder atrás de desculpas. Pensaste que, como ninguém a protegeria, tu e a tua família tinham o direito de a esmagar como um verme? Silêncio.
Responde-me. A voz de João atingiu como um trovão. Se ela fosse uma mulher comum, tiveste o direito de a tratar assim? Pedro ajoelhou-se ali, a cabeça baixa, com medo de olhar para alguém. Não podia responder porque qualquer resposta o condenaria. Se dissesse sim, era inumano. Se dissesse não, admitia que estivera errado durante 3 anos. João olhou para Pedro com desprezo e uma leve ponta de pena. Este era um homem nascido em seda, criado a acreditar que o dinheiro e o estatuto lhe davam permissão para fazer o que quisesse. E agora, com tudo tirado, ajoelhava-se como uma criança perdida sem saber o que fazer. Levanta-te, disse João friamente. Ajoelhares-te à minha frente não muda nada. Devias ter estado de joelhos à frente dela há 3 anos. Ele virou-se para mim, que estava calada, e assistia a tudo com os olhos cheios de emoções emaranhadas. Não estava a exultar. Não estava eufórica. Sentia apenas um estranho vazio, como se 3 anos de dor tivessem finalmente sido selados. No entanto, o fim não trouxe a alegria que eu alguma vez imaginara que traria. João aproximou-se e gentilmente pegou na minha mão como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. É a tua vez de falar, disse ele suavemente. Eles deviam ouvir o que tens a dizer. Olhei para João, depois para o palco onde Pedro ainda estava de joelhos no centro do grande salão. Estivera em silêncio durante 3 anos. Tinha engolido as minhas lágrimas, suportado todos os insultos, tentado tornar-me invisível para não incomodar ninguém. Mas naquela noite, pela primeira vez, tive a oportunidade de falar, e não ia deixá-la escapar pelas minhas mãos. Fiz um pequeno aceno a João, depois caminhei lentamente em direção ao palco. Cada passo ecoou pelo silêncio do salão, 500 pares de olhos seguindo-me como se estivessem a testemunhar algo extraordinário. Uma mulher grávida de 7 meses, o pulso ainda enfaixado num simples vestido preto, a subir aquele palco com a postura de uma rainha. Parei junto ao microfone e olhei para a multidão. Reconheci muitos rostos familiares, pessoas que tinham frequentado festas na casa dos Albuquerque, pessoas que me tinham visto ser humilhada repetidamente, pessoas que me tinham visto cair escada abaixo e nunca, uma única vez, tinham aberto a boca. 3 anos, comecei, a voz calma, mas a reverberar pelo salão. 3 anos vivi na casa dos Albuquerque. 3 anos suportei os insultos da minha sogra, a frieza do meu marido e o desprezo de todos naquela família. Fiz uma pausa, o meu olhar varrendo a multidão. E nesses 3 anos, quantas festas como esta houve? 10, 20, 30. Em cada festa, era tratada como uma mancha no nome Albuquerque. Em cada festa, era humilhada à frente de centenas de pessoas. E em cada festa, todos vocês ficaram em silêncio. A multidão começou a baixar os olhos, evitando o meu olhar, alguns corados de vergonha. Outros olharam para longe como se procurassem uma saída. Há 3 semanas, na gala do 50º aniversário da Corporação Albuquerque, fui chamada de pirra, à frente de 400 pessoas. Fui empurrada escada abaixo enquanto estava grávida de 7 meses. O meu sangue espalhou-se pelo mármore branco. A minha voz não tremeu, mas cada palavra carregava o peso de 3 anos de sofrimento. E 400 pessoas assistiram. Nenhuma de vocês falou. Nenhuma de vocês chamou uma ambulância. Nenhuma de vocês perguntou se eu estava bem. Silêncio. Um silêncio sufocante e pesado engoliu o salão. Sabem por quê? Perguntei, a minha voz a afiar-se. Porque eu era pobre, porque não tinha família, porque não tinha poder, porque eu não era ninguém. E pessoas como eu, aos vossos olhos, não valem o risco de perderem o vosso conforto para defender. Olhei-os diretamente, os olhos verdes brilhantes como uma chama. Mas quero que saibam algo. O silêncio perante a injustiça não é neutralidade. O silêncio perante a injustiça é cumplicidade. Quando vem alguém a ser humilhado e não falam, dizem ao agressor que a crueldade dele é aceitável.
Quando vem uma mulher grávida ser empurrada escada abaixo e viram a cara, tornam-se cúmplices. Virei-me para Pedro, ainda ajoelhado no centro do salão, a cabeça baixa, incapaz de levantar os olhos. E tu, disse eu, e a minha voz já não tremia como das outras vezes que o enfrentei. Pedro Albuquerque Neto, o homem que me perseguiu durante 6 meses com flores e doces promessas. O homem que me disse que eu nunca mais estaria sozinha. Pedro levantou a cabeça, fitando-me com olhos cheios de desespero e arrependimento que chegaram tarde demais. Tu prometeste-me uma família, continuei, cada palavra uma bala disparada diretamente para ele. Tu prometeste que me amarias, tu prometeste que me protegerias, e depois transformaste 3 anos da minha vida num inferno. Transformaste-me numa aposta. Deixaste a tua mãe humilhar-me todos os dias. Trouxeste a tua amante para casa e forçaste-me a assistir. Negaste a criança dentro de mim. Lágrimas escorreram pelo rosto do Pedro. Mas eu já não sentia nada. Nem dor, nem raiva, apenas uma calma tranquila e vazia. Costumava perguntar-me o que fiz de errado, disse eu, a voz a suavizar-se. Costumava pensar que talvez eu não fosse boa o suficiente, não bonita o suficiente, não inteligente o suficiente. Costumava pensar que se me esforçasse mais, se aguentasse mais, as coisas melhorariam. Sacudi a cabeça, um sorriso triste tocando a minha boca. Mas eu estava errada. Não fiz nada de errado. A culpa não foi minha. A culpa pertence àqueles que viram alguém a afogar-se e escolheram desviar o olhar. A culpa pertence àqueles com poder que o usam para esmagar os fracos. A culpa pertence àqueles que prometem amor e entregam o inferno. Desisti do microfone e olhei para Pedro uma última vez. Não preciso do teu pedido de desculpas. Não preciso do teu arrependimento. Só preciso que saibas que, a partir deste momento, já não existes na minha vida. Virei-me e saí do palco, diretamente para João, que esperava por mim. Não olhei para trás, nem uma única vez, porque atrás de mim estava apenas o passado, e eu estava pronta para dar o próximo passo. 6 meses depois daquela noite fatídica, a justiça foi finalmente feita. Sofia Albuquerque foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, evasão fiscal e suborno de funcionários federais. A mulher que antes governava do topo da sociedade lisboeta tinha agora de usar um uniforme de prisão laranja. A viver numa cela de 4 metros quadrados sem janela, recusou todas as visitas, recusou todas as entrevistas, como se quisesse desaparecer do mundo que antes desprezava. Marta Silva foi condenada a 5 anos por agressão intencional a uma mulher grávida. No tribunal chorou e implorou, insistindo que tinha sido apenas um pequeno empurrão, que não tinha tido intenção de fazer mal a ninguém. Mas o juiz não se comoveu. Provas de vídeo de centenas de telemóveis tinham mostrado as suas ações claramente. Marta Silva entrou na prisão com um vestido caro e saiu 5 anos depois de mãos vazias. O seu nome já não era lembrado por ninguém. Pedro Albuquerque Neto não foi condenado à prisão, mas o castigo que recebeu foi, em muitos aspectos, mais pesado. A corporação Albuquerque teve os seus ativos apreendidos para compensar as vítimas de fraude e lavagem de dinheiro. Pedro perdeu tudo. A Quinta do Alentejo foi leiloada. O apartamento em Lisboa foi retomado pelo banco, os carros de luxo, os iates, o jato privado. Tudo desapareceu. Ele deixou Lisboa em silêncio. Ninguém sabia para onde foi e ninguém se importou. E Rita, a amiga de 8 anos que me traiu por medo de perder o contrato com os Albuquerque, acabou por aprender a sua lição também. Quando a corporação Albuquerque ruiu, o contrato pelo qual trocara que nossa amizade desapareceu como fumo. A empresa da Rita faliu em 3 meses. Ela tentou contactar-me, enviando dezenas de mensagens a pedir desculpas e a implorar, mas eu nunca respondi.
Algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais se abrem. E eu, Ana Cardoso, a rapariga órfã a quem o mundo virara as costas, finalmente encontrei paz. Um mês depois da festa de noivado, que se tornou o pesadelo da família Albuquerque, dei à luz uma menina saudável, com 3,2 quilos. Chamei de Graça, porque aquela criança foi a maior graça que a vida alguma vez me tinha dado. A Graça tinha os meus olhos verdes e um sorriso que podia derreter o coração de quem a visse. 4 meses depois de dar à luz, abri uma pequena clínica no bairro Alto, perto do beco onde tinha salvo João 10 anos antes. Chamei-lhe Clínica Segunda Oportunidade, um lugar que oferecia cuidados de saúde gratuitos para os sem-abrigo, os pobres, os esquecidos, pessoas que o mundo tinha deixado para trás. Pessoas como eu tinha sido há 10 anos. Por que esse nome? Perguntou-me um repórter no dia da abertura. Sorri e olhei para João, que estava no canto a segurar a bebê Graça nos braços. Porque todos merecem uma segunda oportunidade, respondi. Até as pessoas que erram. João Mendes, o mafioso mais poderoso da costa atlântica, tinha mudado muito nos últimos 6 meses. Ele ainda geria o seu império, ainda carregava um nome que fazia o submundo tremer. Mas todas as noites aparecia no meu apartamento, não para exigir nada, não para forçar nada, apenas para estar ali comigo e com a Graça, para cozinhar o jantar, para ler histórias ao bebê e para se sentar ao meu lado quando eu estava exausta depois de um longo dia. Por que ainda estás aqui? Perguntei-lhe uma noite depois de a Graça adormecer no berço. João olhou para mim, os seus olhos cinzentos já não frios como antes, mas quentes de uma forma que parecia quase irreal. Porque me deste uma segunda oportunidade, disse ele, e estarei aqui até me mandares embora. Eu não disse nada, apenas sorri e descansei a cabeça no ombro dele. Eu não estava pronta para um novo relacionamento. 3 anos de inferno tinham deixado feridas que precisavam de tempo para cicatrizar. Mas eu sabia que quando estivesse pronta, João ainda estaria lá. Ele esperara 10 anos por mim. Ele podia esperar o tempo que fosse preciso. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro por ter esperado tanto, por ter confiado em quem não devia. Provavelmente ambas as coisas são verdade. A vida é assim, não é? Nada é claro, nada é perfeito, mas é a minha, é a nossa. E por enquanto, a graça, os silêncios de João, a confusão boa das coisas simples. Isso já é muito, talvez tudo o que preciso para curar.